Olá pessoal, estamos aí no dia 4 da nossa campanha de jejum, 40 dias de jejum em busca de santidade. E hoje, dia 4, qual é o tema? Chamados para a santificação. E o texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Bom, esse texto tem várias camadas, mas o resumo dele, vamos dizer assim, é Deus nos chamando para viver em santificação. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve cartas para as igrejas daquela época, ou seja, ele dirige a palavra dele para outros crentes, outras pessoas que se converteram, que estão crescendo espiritualmente, que estão buscando o Senhor. Então essa palavra também se aplica a nós, porque de forma geral também devemos viver para agradar a Deus. E aqui o resumo desse texto é: chamados para a santificação. Deus não chama a gente para algo pronto, para algo que a gente já tem que estar 100% preparado. Santificação é um processo para ser santo. Então Deus sabe das nossas mazelas, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas fraquezas, por isso ele chama a gente para um processo de santificação. Então a nossa vida, ela tem que ser um vaso de santificação e honra ao próprio Senhor. Então essa é a maneira que agrada a Deus. Qual é a maneira que agrada a Deus? Quando eu estou vivendo em santificação, quando eu estou em processo de santificação, quando eu estou em processo para ser santo. Essa tentativa. Óbvio que quanto mais você aplica a sua vida em santificação, você vai vencendo as tentações, você vai vencendo os desejos imorais, você vai vencendo os pensamentos impuros, e aí você vai já vivendo essa santidade já na terra. Daqui a pouco vai ter pecado que não vai te atingir mais como te atingia antigamente. Esse pecado que eu falo são atitudes pecaminosas, porque a nossa luta contra o pecado sistema, esse sistema que escravizou o mundo, essa nossa luta, né, vai ser até a nossa morte ou até a volta de Cristo. Mas tem atitudes pecaminosas, comportamentos pecaminosos que hoje não fazem falta nenhuma. E por que hoje você não tem falta, não sente falta desse pecado? Porque você aprendeu a viver sem ele, porque você entrou num processo de santificação e aí você percebeu que essa não é a maneira que agrada a Deus, e também isso foi enchendo o seu coração, porque nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter a mesma mentalidade do Senhor, e aí a gente foi aprendendo que isso aqui não me completa mais, eu não gosto mais disso. Você ficou tão parecido com Jesus que agora você não sente mais falta desse comportamento pecaminoso, dessa atitude pecaminosa. Mas existem alguns comportamentos pecaminosos e atitudes pecaminosas que nós ainda não conseguimos vencer. E alguns comportamentos pecaminosos nós só descobrimos que a gente tinha depois que recebemos o Espírito Santo, porque ele abriu os nossos olhos, coisas sutis, coisas escondidas, coisas que dá para mascarar, coisa que dá para esconder, principalmente dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da religião. Então, o Espírito Santo, ele abriu os nossos olhos, ele nos encheu ali para que a gente pudesse enxergar algo que estava ruim. Mas você só descobriu
por auxílio do Espírito Santo. E esse texto ele começa dizendo: finalmente, eu estou pedindo a vocês e exortando vocês a viverem como vocês aprenderam comigo, como vocês aprenderam com a gente. Olha só que responsabilidade. O apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja, a igreja de Tessalônica, aprendeu a viver agradando a Deus com ele. Então, assim, a minha vida, o que eu estou ensinando com a minha vida para as pessoas, né? Qual é o meu ensino da minha vida? As pessoas aprendem o que quando me veem? Olha que responsa, né? As pessoas aprendem o que quando olham para a minha atitude? Então, que a minha vida seja um ensino para agradar a Deus, para que as pessoas possam olhar e querer também viver de forma que agrade ao Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte aqui embaixo: porque vocês sabem quantas instruções nós demos a vocês. Por que eles aprenderam? Porque o apóstolo Paulo fala que eles aprenderam, que eles estão craque nisso, que eles aprenderam a viver de forma que agrade o Senhor, mas eles devem progredir cada vez mais. Porque quando a gente para de praticar alguma coisa, a gente vai esquecendo, aquilo ali vai perdendo o encanto, aquilo ali vai perdendo a prática, e aí daqui a pouco você não está mais se importando com aquilo. Agora, quando o apóstolo Paulo está dizendo progrida cada vez mais, ó, vocês já conseguiram fazer, mas vai progredindo, ou seja, todo dia praticando, todo dia colocando isso na sua mente, todo dia mantendo a chama acesa, né? Todo dia querendo agradar a Deus. E aí você vai cada vez mais melhorando nisso daí. Não é isso aí que a gente fala, até um ditado, né, que diz que a prática vai levando à perfeição. Então você vai sempre praticando. Então o apóstolo Paulo está dizendo, continuem praticando. Mas por que eles vão continuar praticando? Porque antes eles tiveram o quê? Muitas instruções, muitos ensinos. E instrução é um palavreado militar, até nessa época aqui. Então, muitas instruções para que eles pudessem aprender a viver da maneira que agrade o Senhor. Pastor, mas como que eu tenho que fazer isso comigo? Então, todos os dias eu preciso me encher de muitas instruções da palavra de Deus, muitas instruções da parte do Senhor, muitas instruções todos os dias que vem da Bíblia, para que a minha mente seja santificada, para que a minha vida possa ensinar outras pessoas a agradar ao Senhor. E aí depois o apóstolo Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual. Ou seja, gente, o pecado do sexo e a traição, a pornografia, a masturbação, entre outras coisas que vêm da imoralidade sexual, a relação sexual antes do casamento. Então, tudo isso é chamado de porneia. Porneia tem esse significado, imoralidade sexual. Tudo aquilo que remete a sexo, que está fora do padrão de Deus, então é considerado imoralidade sexual. Por exemplo, para Jesus, o casamento é entre homem e mulher, como está lá em Mateus capítulo 19. Se está fora disso daí, é imoralidade sexual. Então, para Jesus, e a gente aprende isso com o apóstolo Paulo também, que a relação sexual ela é feita no casamento, ou seja, a relação sexual é o ápice de um casamento. Então, se ela é feita fora do casamento, então é imoralidade sexual. Então, a gente tem que falar isso aqui, somos adultos, entendemos a palavra de Deus e o óbvio tem que ser dito. Então, tudo que foge do padrão de Deus para o casamento, então é imoralidade sexual. Tudo que foge do padrão de Deus para o sexo, então é imoralidade sexual. Só que o apóstolo Paulo sabe que isso é uma dificuldade, porque eles eram pessoas que antes não conheciam o Senhor e muito daquilo que para Deus é imoral, a sociedade aceita. Não é porque está na cultura, não é porque a sociedade aceita que eu tenho que fazer. Agora o meu padrão é Deus. Eu não tenho que agradar a cultura, eu não tenho que agradar a sociedade. Aqui está dizendo que eu tenho que viver de uma forma que agrade ao Senhor. Então aquilo que o Senhor define como imoralidade, então agora também para mim vai ser imoralidade. Então aquilo que Deus define que é bom, então para mim agora vai ser bom. Então eu mudo a minha vida por causa do Senhor. Agora eu vivo para Ele. É isso que a gente aprende. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aqui ele vai falar o seguinte, que nessa matéria, ou seja, de moralidade sexual, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Já percebeu que muitos xingamentos que a gente tem hoje, e provavelmente naquela época também tinha, estão ligados também à área sexual, filho de não sei o quê, e até quando a gente vai questão de ofensa, então vai usar termos pejorativos, né? Então a gente tem alguns xingamentos que estão relacionados à área sexual e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó,
Não entra nessa não, que ninguém ofenda o seu irmão nessa matéria. E outra coisa, ninguém defraude o seu irmão. A defraudação é você instigar a pessoa na área sexual, você fazer falsas promessas, você enganar a pessoa, você tentar a pessoa, ficar ali tentando a pessoa com uma conversa, ganhar a pessoa na conversa, tudo na área sexual. Isso é defraudação. Quando você usa o corpo de alguém para objetificar, quando você passa a mão, né, em algum lugar e ele faz algumas coisas, isso é defraudação. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão nessa matéria, porque o Senhor é vingador. Por que o Senhor é vingador? Porque todas as vidas pertencem ao Senhor, até a vida do pecador. Essa vida pertence a Deus. Porque a Bíblia mesmo fala, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Agora, existem aqueles que são filhos, né, que foram escolhidos por Deus, adotados por Deus por causa da graça, tá ok? Mas todas as vidas são o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então eu não posso objetificar essas vidas. E aqui, para a gente finalizar, diz o seguinte, ó, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus nos chamou para esse processo. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas está rejeitando o próprio Deus que deu para nós o Espírito Santo. Então, se você rejeita essa instrução, se você rejeita esse ensino, então você está rejeitando o próprio Senhor. E o Senhor é vingador, ou seja, o Senhor faz também com que a gente experimente da ira dele ainda nesse tempo. Como assim? Como é que Deus faz a gente experimentar da ira dele? Quando Deus nos entrega para os nossos próprios desejos. Então, muito cuidado nessa temática. Então, Deus nos chamou para sermos santos, Deus nos chamou para a santificação. Abrace esse processo. Nesse dia, peça perdão ao Senhor se você defraudou alguém, se você ofendeu alguém com palavrões ligados na área sexual. Peça perdão ao Senhor por coisas que você já pensou. Peça perdão ao Senhor por desejos que ainda moram aqui. E que você precisa o quê? Saber controlar o seu próprio corpo, saber controlar os seus desejos com a vontade de ser santo. Mas isso é um processo e Deus é misericordioso, está aqui hoje nos abraçando, celebrando o seu retorno para que você continue agradando a Ele. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.